Todos nós sabemos que uma guerra de 30.000 contra 5.000 não seria nada fácil, e foi só pelos poderes do Kinemon que a maioria do exército conseguiu se infiltrar sem ter que lutar em uma guerra generalizada. Só que tiveram alguns poucos loucos que já se rebelaram, e agora eles vão ter que lutar contra os seus inimigos até chegarem no seu objetivo. Mas o problema nem é esse, pode ser que dê muito ruim quando eles chegarem até o Kaido. Nós também vamos comentar sobre o Marco na Guerra de Wano e qual o seu objetivo, e qual vai ser o seu destino final depois da Guerra de Wano. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o episódio 988 de One Piece, que já nos revelou o Marcão na Guerra de Wano, já chegando mitando em cima do bando da Big Mom e jogando eles de volta para fora do país de Wano. Qual será o seu objetivo nessa guerra e qual vai ser o seu destino final? Além disso, nós também vamos comentar sobre o problema que está acontecendo com nossos principais lutadores e que pode fazer com que eles se desgastem muito até chegar próximo do Kaido. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se ainda não for inscrito já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A invasão Onigashima continua em curso, com o exército da esquerda e da direita conseguindo se infiltrar sem muitos problemas, já que nós temos uns idiotas que entraram pela porta da frente e estão fazendo uma enorme bagunça. Com isso eles chamaram toda a atenção para o palco principal, e aí muita gente pode passar sem nenhuma preocupação. Isso claro se uma personagem em específico não tivesse ficado para trás. Ela ficou para se arrumar e ficar bonitona para a declaração da maior aliança que esse mundo já viu, que é a do bando da Big Mom com o bando do Kaido. Essa personagem foi para o país de Wano justamente atrás dos Mugiwaras, e ela é nada mais nada menos que a Big Mom, só uma dos Yonkous. Ela acaba dando de cara com o Chopper e agora que ela tem todas as suas lembranças, vai lembrar que ele também participou da invasão ao seu território e que foi ele um dos responsáveis por acabar com a sua festa do chá. Ela não tá sem memórias e agora a porrada vai comer solta. E a cara de medo que o Chopper fez nesse momento foi muito engraçada. Daí nós vemos que o bando da Big Mom tenta mais uma vez entrar no país de Wano pela cachoeira. Eles estão preparados e mesmo que o King ataque mais uma vez, eles vão impedi-lo. Ou será que não? Até porque quando o King aparece mais uma vez, opa, peraí, não é o King, é só o Marco a Fênix, o ex-primeiro comandante dos piratas do Barba Branca, que já apareceu mitando nessa guerra e empurrando mais uma vez o navio da Big Mom de volta para fora do país de Wano. Até porque quando eles voltarem, a era em que eles estão atualmente já pode ter mudado um pouco. Agora nós vamos recapitular as ações do Marco e tentar entender o porquê ele está na Guerra de Wano. Além do fato dele conhecer o Nekomamushi e de ter sido convidado a participar dessa guerra. Será que ele tem um motivo maior? Será que no final dessa guerra ele pode entrar para os Mugiwaras? Ou será que ele vai morrer? A primeira vez que nós vimos o Marco de forma efetiva foi na Guerra de Marineford, mesmo que ele tenha aparecido outras vezes. Lá ele mostrou que não estava para brincadeira e já parou um ataque do Kizaru e chutou o almirante para longe. Ele também lutou em diversas frentes de batalha, e mesmo sendo só um comandante de Yonkou, ele não se intimidou contra os almirantes e lutou com todos eles. Em diversos momentos da guerra nós vemos ele chutando o Kizaru, ele chutando o Aokiji, ele parando os ataques do Akainu e muito mais. Mas o seu maior papel naquela guerra a gente pode dizer que foi salvar o Luffy, até porque essa foi uma das últimas ordens do Barba Branca. Ele solicitou para que os seus comandantes não deixassem o Luffy morrer, já que eles não tinham conseguido proteger o Ace. E mesmo após a morte do Ace e do Barba Branca, eles continuaram protegendo o Luffy, até que no final da Guerra de Wano eles obtiveram sucesso e o Luffy conseguiu sair daquela guerra com vida. Depois que o Shanks parou a guerra e deu um enterro digno pro Ace e pro Barba Branca, o Marco juntamente com os outros remanescentes tentaram proteger os territórios do Barba Branca do avanço do Teach, no que culminou ali na Guerra de Troco e que resultou na derrota dos piratas do Barba Branca. Mesmo com essa derrota, o Marco ainda conseguiu sair com vida e não teve a sua Akuma no Mi roubada. E após isso ele acabou se refugiando na ilha natal do Barba Branca para protegê-la de inimigos externos. Até porque ele descobriu que o autoproclamado filho do Barba Branca, o Eduardo Evil, estava em uma caçada aos remanescentes do bando para recuperar um suposto tesouro que o Yonkou deixou para trás.
Quando Nekomamushi aparece e chama ele para participar da Guerra de Wano, ele acaba negando porque tem que conversar com o Evil e dar uns supapos nele se ele não entender que não tem tesouro nenhum. Mas agora que o Marco apareceu em Wano, ele provavelmente resolveu essa situação com o Eduardo Evil, ou derrotando ele de alguma forma ou direcionando seu ódio para quem realmente merece, que no caso é o Teach. O que eu acho é que se tivesse a mínima chance do Eduardo Evil atacar a Ilha do Barba Branca, ele não teria saído de lá. E aí a gente pode inferir que ou ele derrotou o Eduardo Evil ou direcionou seu ódio para quem merece, que no caso é o Teach. Mas será quais são os motivos que levam o Marco a lutar em uma guerra que ele não está diretamente envolvido? Querendo ou não, existe um código no mundo dos piratas que diz que um pirata não vai ajudar outro só pelo pedido de alguém. Como exemplo, nós temos o Jinbei, que quando o Ace pediu para que o Jinbei salvasse o Luffy, ele acabou recusando porque não conhecia o Luffy. Ele não ia salvar um pirata só porque o Ace pediu, ou só porque alguém que ele conhece pediu. Um cara que se torna um pirata no mundo de One Piece tem que resolver seus próprios problemas e não pode esperar pela ajuda de alguém só pelo pedido de outra pessoa. Mas isso tem uma exceção, e no caso é quando um pirata tem respeito e admiração por outro. E só aí ele vai ajudá-lo e vai entregar sua própria vida para salvar essa outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com o Jinbei e o Luffy na Guerra de Marineford. Da mesma forma foi o Marco, ele presenciou o Luffy lutando na Guerra de Marineford e arriscando a sua vida para salvar o seu irmão. Ele não estava se importando se era só um novato em meio aos maiores monstros do mundo, ele só tinha um objetivo que era salvar o Ace, e de certa forma ele obteve êxito. E foi por isso que quando Nekomamushi convidou o Marco para participar da Guerra de Wano, ele acabou aceitando e agora ele tá ali. Mas além disso, ele ainda pode estar cumprindo dos últimos pedidos do Barba Branca, que foi não deixar o Luffy morrer na Guerra de Marineford. Pode ser que ele tenha ido para a Guerra de Wano para se certificar que o Luffy não morreria nessa guerra também. Sem contar o fato de que o país de Wano é a terra do Oden, um dos nakamas do Marco que acabou morrendo sem que os piratas do Barba Branca soubessem. Pode ser que eles só tenham sabido da morte do Oden muito tempo depois que ele já tinha morrido. E mesmo que eles tentassem se vingar do Kaido, o Oden não voltaria à vida, e eles perderiam outros nakamas importantes também. E por isso que eles não foram se vingar, mas essa é a chance do Marco ajudar na derrota do Kaido na sua suposta morte, já que ele quer muito morrer. Se o Marco não morrer na Guerra de Wano, porque só o fato dele não ser um dos protagonistas, ele não tá isento da morte, será que ele pode entrar pro bando dos Chapéus de Palha? A resposta mais cabível para isso é não, já que nós temos um médico no bando e esse é o Chopper. Mas isso por si só não exclui o Marco de entrar pro bando, até porque ele pode ter ali uma segunda profissão que a gente ainda não conhece, sem contar o fato de que o sonho do Chopper é se tornar um médico que cure todas as doenças, mas pode ser que ele se ponha em situações onde o paciente não precisa ser curado de uma doença, mas precisa de uma cirurgia. E eu não estou dizendo que o Chopper não é capaz de fazer, ele é sim, mas como a gente viu lá em Punk Hazard, ele meio que se desesperou quando o Law estava fatiando as crianças para retirar ali o excesso do remédio que estava em sua corrente sanguínea. E eu sei que ele pode ter se desesperado porque ele nunca viu alguém ser fatiado daquela forma, e pode ser que ele estava matando as crianças, mas eu acho que o Marco poderia entrar nessas situações. Ele poderia fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia, o seu poder de Akuma no Mi poderia ser de grande ajuda, já que em outras pessoas é limitado e isso ajudaria ele nas suas cirurgias. Ele poderia entrar para o bando como um geneticista, como um pesquisador ou alguma outra profissão. Então eu só vejo duas saídas para o Marco na Guerra de Wano. Ou ele se sacrificando no final dela para salvar alguém, e isso provavelmente poderia ser o Luffy talvez, ou então ele entra pro bando dos Mugiwaras e tem ali um novo propósito, porque até agora ele não tem propósito nenhum a não ser proteger a ilha natal do Barba Branca. Eu só vejo duas situações para ele, ou ele morre no final da Guerra de Wano, ou ele entra pro bando dos Chapéus de Palha. O que vocês acham que pode acontecer? Vocês querem ele no bando? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Além da chegada do Marco ao país de Wano, nós também tivemos que o Nekomamushi chegou ao mesmo tempo que ele, e os dois aparentemente não vieram juntos. O Marco veio voando. Isso fica evidenciado na frase do Izou dizendo que não vê o Marco desde a Guerra de Troco. E ele também veio para a Guerra de Wano para vingar o seu Lorde. Como ele faz parte da formação original dos Bainhas Vermelhas e como ele também não teve a chance de se vingar do Kaido pela morte do seu Lorde,
Agora ele tá aqui na Guerra de Wano para se vingar. E como Kanjuro se mostrou traidor, ele completa as 9 sombras que assombrariam Orochi e abririam as fronteiras do país de Wano. Daí nós vamos pro palco principal, onde nós temos um Luffy e um Zoro que não se aguentaram e partiram pra porrada assim como Lau previu. Eles acabaram se mostrando pro inimigo e agora vão ter que lutar e se desgastar. Além disso, mesmo que eles atravessassem todo o campo e ainda chegassem no seu 100%, ainda assim não seria certeza de vitória contra a criatura mais forte do mundo de One Piece. Só que, como eu falei, esse não é o maior problema, porque além de lutar e se desgastar, aparentemente Luffy e Zoro ainda estão treinando seu Ryuo durante toda essa batalha. Como foi mostrado no episódio 988, o Zoro ainda não dominou completamente a Ema, e ela ainda suga muito do seu Haki quando ela é usada. E mesmo que o Zoro vá ficar muito mais forte depois que ele dominar ela por completo, querendo ou não, ele ainda está lutando em uma guerra, e ter que lutar e treinar ao mesmo tempo é muito desgastante, e se o Zoro se desgastar frente a inimigos muito mais fortes, vai dar muito ruim. Inimigos esses que podem ser Gifters, Numbers, Tobiropos e até Calamidades. Se um desses inimigos se puserem na frente do Zoro desgastado, vai dar muito ruim. Da mesma forma é o Luffy, que mesmo já tendo um bom domínio do Ryuo, ainda continua treinando nos randoms do bando do Kaido. Vendo que o seu inimigo é só a criatura mais forte do mundo de One Piece que ainda está 100% descansado, o Luffy vai ter que correr bastante para conseguir vencê-lo. E a gente sabe que o Luffy não enfrenta inimigos que ele consegue vencer com a sua força atual, mas sim inimigos que ele vai ter que se superar para vencer. No caso do Kaido, ele vai ter que se superar 2 vezes. Ele já vai se superar porque normalmente se supera em todas as suas lutas, e vai ter que se superar agora na Guerra de Wano porque já está cansado, com muito dano e desgastado. Então ele vai ter que se superar bastante para conseguir vencer o Kaido no final. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Vocês acham que o Marco vai entrar pro bando dos Chapéus de Palhas e vocês querem isso? Ou vocês acham que ele vai morrer no final da Guerra de Wano? E além disso, sobre o problema do Zoro e do Luffy estarem treinando seu Ryuo, vocês acham que é realmente um problema, já que eles querem enfrentar a criatura mais forte do mundo de One Piece? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!